Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar do imperialismo, ou seja, da política neocolonial ocorrida aí no final do século XIX, que acabou contribuindo já no início do século XX com a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial. Bora de aula? Então, para iniciar os nossos estudos hoje, nada melhor que começar definindo, o que foi o imperialismo, também chamado de neocolonialismo. Então esse movimento ele vai surgir no final do século XIX e ele pode ser definido como uma política de expansão, de domínio territorial, cultural e econômico de uma nação industrializada sobre outras regiões geográficas. Aqui a gente tem uma imagem bem interessante que representa o imperialismo inglês. Ao lado da França, as duas principais grandes potências imperialistas aí no final do século XIX. Então a Inglaterra aqui sendo representada por um povo, se apoderando aí de diversas regiões ali no mundo afora, principalmente ali no continente africano, onde esse imperialismo ele vai ser mais incisivo e vai implicar em severas consequências para os povos que habitam essa região. Mais adiante, a gente vai falar do contexto da Europa no desenvolvimento dessa política neocolonial ou imperialista. Então vai ocorrer em meio ao desenvolvimento da segunda revolução industrial, que a gente já falou. Então trata-se de um período de grande avanço industrial que vai resultar ali no uso e na criação de novas tecnologias bélicas. Lembra lá da primeira revolução industrial? Usava-se o carvão, como fonte de energia. Aqui a gente já vai ter a eletricidade, o petróleo, o aço, e a indústria química também vai ter um grande avanço. A indústria das telecomunicações, enfim, vai ser um período, um segundo grande período de grandes avanços aí na indústria e na tecnologia. Dentro desse contexto também da segunda revolução industrial, vai ter início a Belle Époque, uma expressão francesa aí que a gente traduzindo chama-se Bela Época. Então trata-se de um período de grande paz, prosperidade artística, cultural, econômica, que fez florescer na Europa um sentimento de otimismo e confiança no futuro. Esse período da Bela Época tem início com o fim da Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha então consegue confirmar o seu processo de unificação. E esse período de paz, de prosperidade que a gente falou ali, ele vai durar até o início da Primeira Grande Guerra Mundial em 1914. Então, durante esses anos aí, do fim da Guerra Franco-Prussiana e antes do início da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um período da Bela Época, que é esse período de prosperidade cultural, enfim, e paz na Europa, findada ali com os processos de unificação da Itália e da Alemanha. Aqui uma imagem muito interessante, representando a França, que dava as cartas ali dentro dessa momento cultural, essa efervescência cultural ali, ditando a moda no mundo, que era a Bela Época, tá certo? Mais adiante, então, a gente vai falar dos objetivos da política imperialista ou neocolonial adotada pelas principais potências imperialistas da época. Então a gente tem esses objetivos aqui, que é a busca por matéria-prima, são os 3 M's, que a gente costuma falar. Busca por matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Por que as potências imperialistas estavam em busca desses 3 M's? Para suprir as necessidades comerciais e expandir suas áreas de influência. Então, o continente europeu, essa disputa ali por mercados, ela já estava muito acirrada. Então, era interessante que essas potências europeias, em grande desenvolvimento cultural, científico e tecnológico ali, dado pela segunda revolução industrial, buscassem novas áreas para expandir esse capital excedente, tá certo? E essas novas áreas vão recair principalmente, no caso dos países europeus, sobre a África e a Ásia, tá certo? Mas esse imperialismo a gente vai ver que ele também acontece aqui na América, com a influência direta dos Estados Unidos, e também acontece lá na Ásia, sob a influência direta do Japão mais tarde, tá certo? Então os 3 objetivos principais aí, mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor, tá certo? Mais adiante, eu trouxe uma tabela aqui para a gente empreender as diferenças entre o colonialismo
que você já tem um conhecimento mais tranquilo dele em relação, por exemplo, a Brasil e Portugal. Então, esse colonialismo está ligado ao século XVI ao XVIII, tá certo? Durante qual contexto? O contexto das grandes navegações, que é o que eu estou colocando nesse texto aqui para vocês. Já o imperialismo ou o neocolonialismo, a gente já está falando, né, de uma nova forma de colonizar, essa no contexto ali do século XIX, da eclosão da segunda revolução industrial. Então vamos nessa tabela aqui para a gente pegar algumas diferenças aqui desses dois modelos aí de exploração e domínio. Então o colonialismo está ligado aos séculos XVI ao XVIII, o neocolonialismo, que é o imperialismo, século XIX. O colonialismo ele ocorreu durante o contexto da expansão marítima europeia, né, as grandes navegações. Já o neocolonialismo, a matéria de hoje, no contexto da segunda revolução industrial. Então, naquele período do colonialismo, a gente tinha Portugal, Espanha, França e Inglaterra como os principais estados modernos ali, os primeiros a realizar o seu processo de centralização política lá na Europa. Já no neocolonialismo, a gente tem aqui várias potências europeias e inclui-se ainda os Estados Unidos e o Japão, como eu já falei, tá certo? A política econômica da época do colonialismo é o mercantilismo, né? A intervenção máxima do Estado aí na economia. Já aqui a gente tem o liberalismo, né? Que é o capitalismo, com a apropriação aí do Estado, mas controlando, né, a partir de empresas também, uma mescla aí nas relações econômicas. A justificativa ideológica é muito interessante. Lá na época do colonialismo, né, a justificativa que eles davam para chegar aqui e explorar a América era a questão de levar o cristianismo, né, a civilização para os povos selvagens. Já no neocolonialismo, a gente tem aqui a justificativa da missão civilizadora, né, que é um projeto ideológico aí que os europeus criaram, e os Estados Unidos também vão fazer isso aqui na América. A gente já até falou sobre, que é a questão da doutrina do destino manifesto, que a gente vai falar mais na frente. No colonialismo, né, que restringiu aí aos séculos XVI ao XVIII, a busca era por riquezas, principalmente. Já no neocolonialismo, a busca é por investimentos externos, para escoar esse capital excedente, né, em busca de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Nesse período do colonialismo, a mão de obra era indígena, né, e escrava, aqui na América principalmente, já que, né, aí a gente tem uma diferença. O colonialismo, ele, vamos falar que ele propriamente ele se concentrou sobre o continente americano. Já o neocolonialismo não. Eu coloquei aqui em cima que ele vai estar presente principalmente na África, na Ásia, mas também na América, né, e na Oceania, tá certo? Então a mão de obra do colonialismo era indígena e escrava, já no neocolonialismo a mão de obra assalariada, tá certo? E aqui a gente falou do contexto europeu ali, mas também esse imperialismo, essa política neocolonial, ela vai ser desenvolvida aqui na América com influência dos Estados Unidos e na Ásia do Japão, tá? Hoje a gente fala até que o Brasil é uma potência imperialista, a gente fica achando que é só os Estados Unidos, que a gente está fora dessa, mas se a gente pegar um contexto atual, pensando em América Latina, tá? O Brasil sim exerce uma política imperialista. Beleza? Bora de aula e mais à frente a gente faz uma reflexão sobre isso. As teorias pseudocientíficas, né? Nada com comprovação científica, por isso esse nome aí, pseudo, negando essa questão da ciência. Elas foram utilizadas então. Então a dominação imperialista sobre a Ásia e a África não se baseou somente nos pressupostos econômicos, né? A principal ferramenta para justificar o neocolonialismo nessas regiões se deu com a criação dessas teorias pseudocientíficas centradas na questão da missão civilizadora, que a gente vai ver o que é isso. Né? Então, essas pseudo-teorias foram criadas com o objetivo de provar a superioridade do homem branco europeu, tá? Porque essa missão civilizadora é uma ideologia criada pelo mundo europeu para justificar, né, a exploração do homem branco aí, né,
sobre os outros povos. E para isso eles vão criar o darwinismo social, que é uma adaptação da teoria das espécies desenvolvidas pelo ilustre cientista Charles Darwin, só que essa, né, voltada para o âmbito social. Então, uma adaptação muito mal feita da teoria da evolução das espécies do Charles Darwin. Que na essência, o que essa teoria justificava? Então, o darwinismo social, motivado por essa expressão, a missão civilizadora, ela defendia a tese, se é que a gente pode falar isso de tese, que existiam certos grupos humanos mais adaptados e desenvolvidos que outros, e que cabia ao branco europeu o fardo, pensa comigo, o fardo, tá? De levar desenvolvimento e civilização aos demais povos do mundo, considerados inferiores. Olha só que meigo esses europeus, né? Levando exploração, tá? E levando isso como fardo. E aí eu trouxe aqui uma palavra do Charles Darwin sobre isso. Eu não vou ler, deixo para vocês fazerem a leitura na legenda aí do vídeo. Beleza? Tá triste lá o Charles Darwin, morreu triste. Imperialismo europeu. Então eu falei para vocês, né, que ele se desenvolveu no contexto da da segunda revolução industrial. Então, devido ao grande crescimento industrial que os países da Europa vão passar ali no final do século XIX, então a gente já tinha a França como grande potência, a gente já tinha a Inglaterra, e com o processo de unificação da Alemanha e da Itália, novos países vão entrar nessa corrida imperialista, tá certo? E eles vão precisar, então, gente, ali na Europa o mercado já está congestionado. Eles vão precisar de novas regiões para buscar principalmente matéria-prima, tá? E mercado consumidor. E eles vão, nesse momento, vão direcionar esses investimentos principalmente lá na África e na Ásia. E aqui um detalhe, por que na América esses países europeus não chegaram? A gente tem que lembrar, a gente já estudou isso, as independências aqui na América, tanto inglesa, espanhola e portuguesa, que no século XIX a maioria das nações aqui da América já tinham declarado a sua independência em relação às metrópoles europeias. E nesse momento, os Estados Unidos blindou a América, né, com a política ali da doutrina Monroe, a Bid Stick, enfim, a América para os americanos sob a influência dos Estados Unidos. Então, os europeus, né, eles se dirigiram à África e à Ásia e não à América, porque aqui já tinha um dono e esse dono era os Estados Unidos, que a gente vai falar como que os Estados Unidos exerceu sua influência imperialista aqui. Beleza? Então, mais adiante, a gente vai falar da Conferência de Berlim, que é muito interessante nesse contexto da política imperialista. Então, é uma série de reuniões que vai ocorrer ali entre os anos de 1884 e 85, ou seja, no final ali do século XIX, essa conferência vai formalizar a partilha neocolonial da África. Então, nesse momento aqui, ó, as principais nações europeias se reuniram lá na Alemanha, a convite da Alemanha, que havia entrado atrasado na corrida imperialista. Por que a Alemanha entrou atrasada na corrida imperialista? Porque ela foi um país que conseguiu seu processo de unificação tardiamente, que a gente viu lá, juntamente com a Itália. Então, nessa conferência, as nações europeias ali vão assinar um documento na qual vão reconhecer o domínio de cada uma sobre uma região ali, principalmente na África, tá? Então essa Conferência de Berlim, ela direcionou ali o processo de partilha no continente africano. E ainda, né, esses acordos estabelecidos aqui definiu que, em caso um país quisesse dominar uma nova região, os outros países deveriam ser visados. Olha que coisa meiga. Claro que isso não vai acontecer, e esse choque de imperialismo que a gente vai ver lá na frente vai acabar motivando a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, que é que eu falei lá no início do vídeo. Então aqui algumas imagens, né, dessas principais potências imperialistas e repartindo o continente africano, que inclusive vai gerar danosas consequências para os povos africanos nesse momento. O mapa aqui, ó, mostrando praticamente toda a África, 99% da África sendo dominada pelos países europeus. A gente tem aqui duas regiões que não foram colonizadas, eu vou dar um zoom aqui, ó, que é a Etiópia, tá? E a Libéria.
as únicas regiões aqui independentes. Todo o restante aqui sofrendo com essa partilha neocolonial, tendo, né, a França e a Inglaterra como os países aí, as duas grandes potências desse período, com a maior porção de áreas para explorar. E logicamente que apesar disso ter sido definido lá na Conferência de Berlim, mais para frente isso vai dar problema, né? Muitas nações vão se sentir prejudicadas e, como eu falei, isso vai ter consequências severas já para o início do século XX, acarretando no início da Primeira Grande Guerra Mundial. E é disso que a gente vai falar. Então, as consequências aqui da partilha neocolonial da África vai colocar em confronto aqui um choque de imperialismo. Então, confirmando a situação que existia antes da Conferência de Berlim, Inglaterra e França vão exercer hegemonia e domínio da maior parte da África. Então, nesse sentido, a Alemanha ficou amplamente desfavorecida, né, com essa divisão e atuou ali, por exemplo, no patrocínio de revoltas dos povos africanos contra a França e contra a Inglaterra. Olha só. Qual a consequência que a gente tem para a África, para o povo africano? Dependência econômica, empobrecimento, pobreza popular, perda de identidade cultural. As regiões africanas elas foram definidas pelos países europeus, desconsiderando toda uma cultura, né, daqueles povos ali, onde aqueles povos habitavam cada região, muitas vezes dividindo povos em regiões diferentes. Então isso vai acarretar um problema danoso e logicamente esses problemas vão eclodir ali diversas guerras civis entre os povos africanos, e isso é muito bom para os países europeus, porque essa guerra civil que ela vai contribuir para a desorganização política desses povos. E você, quando atua num continente, pensa comigo, quanto mais desorganizado politicamente ele é, mais fácil eu vou conseguir dominar aquela região. Então essas guerras civis aí não era interesse das potências imperialistas europeias resolver esse problema, e sim que elas ocorressem para facilitar essa dominação. E logicamente a gente tem todo um preconceito hoje atribuindo, por exemplo, de forma errônea, né, que o continente africano, primeiro generalizando a África como se fosse um país, como na verdade é um continente que tem as suas singularidades e a sua diversidade como qualquer outra região. Enfim, muito preconceito ali sobre essa região, né, que tem países muito ricos, com muita natureza diversa, enfim, foi o berço da civilização, beleza? Berço da civilização não, berço da humanidade. Bora de aula, então, vamos seguir. O imperialismo na América, aquilo que eu falei, ele está ligado à dominação e influência dos Estados Unidos, né? Então, ali, logo após o seu processo de independência, os Estados Unidos iniciam um processo conhecido como Marcha para o Oeste e já começa a sua expansão territorial e domínio também ideológico, motivado ali principalmente pela doutrina do Destino Manifesto. Então, os europeus criaram a missão civilizadora, né? E os Estados Unidos criaram um doutrino manifesto, um destino manifesto. O que é esse destino manifesto? Gente, é uma teoria que defendia a ideia de que os Estados Unidos haviam sido escolhidos por Deus para levar civilização para toda a América, tá certo? E parece que eles acreditam nisso até hoje. Então, trata-se de uma adaptação ideológica da ideia da missão civilizadora europeia para justificar as ações imperialistas aqui nos Estados Unidos. Então a imagem que a gente já viu, eu vou trazê-la aqui, essa criatura divina aí representa aí os Estados Unidos levando o progresso. Então tá vendo que à medida que ela avança ali, a luz, né, vai chegando com ela, tirando aquela escuridão, o povo selvagem, a gente vê os índios aqui, né, nesse momento aqui, saindo fora, e junto com esse anjo os colonizadores trazendo a civilização. Basicamente é isso. Mais à frente eles vão se pautar na doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Então os Estados Unidos vão blindar a Europa, tá certo? De um novo processo de recolonização aqui dos países europeus, que era um objetivo lá do Congresso de Viena. Então os Estados Unidos, a partir da doutrina Monroe e da política do Bid-Stick, né, que é o grande porrete criado ali pelo Roosevelt já no século XX, vão garantir o imperialismo e a hegemonia americana sobre a América, beleza? E aí,
para terminar, as consequências. Nesse choque de imperialismo, gente, vai acabar acarretando em problemas, e esses problemas vão ser canalizados com a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a disputa por melhores mercados na África e na Ásia vai despertar a rivalidade entre essas nações. Então, enquanto Inglaterra e França, que tinham a hegemonia ali, garantiram um território mais vasto, né, para a sua influência e mais rico para explorar, Itália e França, que entraram tardiamente na disputa imperialista em virtude do seu processo de unificação ocorrer só lá no final do século XIX, também ficaram com territórios de menor valor. Então essa desigualdade na concorrência provocou diversos desentendimentos e já no começo do século XX a gente tem a formação de dois blocos rivais ali e uma corrida armamentista, e o aumento dessas tensões vai acabar favorecendo ao desenvolvimento da Primeira Grande Guerra Mundial. Beleza? Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre a política imperialista. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.